dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Nas nossas vidas diárias, devemos ver que não é a felicidade que nos faz agradecidos, mas a gratidão é que nos faz felizes. Gratidão. Essa é a palavra possível para hoje. Gratidão é uma palavra suficiente para dizer aquilo que não se consegue dizer plenamente. Mas a palavra para expressar o que sinto nessa manhã é gratidão. Gratidão por ter chegado até aqui. Gratidão por estar completando mais um dia de vida hoje. Gratidão por ter uma família com a qual eu posso compartilhar virtudes e defeitos. E aprendo também com suas virtudes e com os seus defeitos. Gratidão por chegar a essa altura da vida com razões para continuar acreditando que a vida é dom. E que a despeito de todos os enfrentamentos e dificuldades, ela precisa ser vivida plenamente até que possamos gozar dessa plenitude de vida. Pleroma é a palavra grega para dizer o enchimento, aquilo que é pleno. E a plenitude ela não anula os desafios, os medos, os fracassos, os desafios que são próprios da caminhada. Gratidão. Agradecer por estar com você aqui hoje. Nesse dia eu não poderia ficar sem passar por aqui, mesmo que rapidamente. Eu quero compartilhar um pouco dessa minha alegria com você. Muito obrigado pelas palavras carinhosas, pelas orações, pelas amizades que tenho conquistado até aqui, por amigos que tenho e que me fazem ser. Gratidão. Hoje nós vamos ler juntos o capítulo 11 da carta aos Romanos. Então acompanhe, abra sua Bíblia ou seu dispositivo ou ouça o que nós iremos ler nesse momento. Vamos lá? Então pergunto, Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou seu povo que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso, a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é esta. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje fechou-lhes os olhos para que não vejam, e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam.
Da mesma forma, Davi disse que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem. Que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram a rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso porque desejo que de algum modo o povo de Israel sinta ciúme e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo, e não o contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observem como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas, se deixarem de confiar, serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram por natureza o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. E assim, todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles. Eu removerei seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas. E isso beneficia vocês, gentios.
No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama. Pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus. Mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora, eles são os rebeldes, e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que de todos tivesse misericórdia. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Paulo, falando aos romanos, faz novamente essa convocação à humildade. A humildade necessária para aqueles que reconhecem que são e só são por conta da graça. A escolha se dá pela graça de Deus e não se baseia pelas obras, quer dos judeus, aqueles identificados nas Escrituras como povo de Deus, ou dos gentios que foram enxertados nessa oliveira. Mas é a graça que nos faz ser, e ela é gratuita, e ela é imerecida, mas Ele decidiu nos dar. Ele decidiu nos colocar nesse lugar que para nós era impossível. Ele nos trouxe para essa proximidade com Ele. Isso faz com que nós novamente entendamos que a humildade é fundamental. Eliminar toda arrogância que nos faça imaginar que alcançamos algo porque fizemos algo que nos fizesse merecer isso. É pura graça, é pura dádiva. Nós fomos enxertados nele. E por isso, além de termos humildade, não devemos acusar nem desprezar a atitude dos outros. E aqui Paulo coloca muito claramente sobre essa relação dos judeus que rejeitaram e daqueles gentios que foram enxertados. Mas não se deve comemorar os fracassos dos outros. Aquilo que parecia impossível, os gentios fazerem parte da família, serem enxertados na árvore, aqueles que sempre fizeram parte e que foram cortados, esse mesmo Deus pode reintegrá-los, recolocá-los nesse lugar, porque as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Não esqueçamos disso. Deus, o mesmo Deus que foi misericordioso conosco, é o Deus que continua sendo misericordioso com o seu povo e com todas as nações que Ele ama. Por isso, o apóstolo Paulo, ao final desse capítulo,
ele faz essa declaração, esse hino de louvor. Como são grandes as riquezas, a sabedoria, o conhecimento. Não cabe a nós entender as decisões de Deus e os seus caminhos. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é que pode aconselhá-lo? Quem foi que deu a ele alguma coisa para que ele fique devendo com a necessidade de retribuir? Todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Como é bom pertencer a ele. Somos dele, por isso somos gratos nesse dia. Escreva aqui nos comentários as impressões dessa leitura do capítulo 11. Como é que esse texto chegou ao seu coração? E hoje, no dia do meu aniversário, o hino que separei para compartilhar com você é baseado no que nós acabamos de ler. O título da música é justamente Hino, Hino de Adoração. É interpretado pelo Coral Sinfônico do Seminário Teológico Batista no norte do Brasil. Apesar de ser norte do Brasil, o nome do seminário fica no Recife. E eu quero dedicar para você, nessa manhã, esse hino de adoração. Aqui na parte superior vai aparecer um card. Você pode clicar nesse card e ouvir a música e ser embalado, edificado por ela. Na descrição desse vídeo, eu coloco o link com a música para você acessar e ainda está disponível a sugestão, o comentário da carta aos Romanos, escrito por John Stott. E outras informações importantes do nosso canal também estão aqui na parte de baixo, na descrição do seu vídeo. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal. Se você puder, compartilhe esse link com seus amigos e seus familiares. Muito obrigado por ser essa companhia de cada dia aqui e agradeço de antemão as manifestações de carinho. Celebrem comigo. Chegou o dia 13 de setembro, que esse dia seja muitíssimo abençoado para você. Espero poder celebrar da melhor maneira, com gratidão no meu coração, aquele que me criou e que é o autor e consumador da minha fé. Deus abençoe você. Um bom dia. Feliz terça-feira.